Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar sobre a expressão o cantar do galo, numa alusão ao texto referido por parte de Cristo Jesus. Eu quero, portanto, me reportar ao capítulo 26 de Mateus, capítulo 34 e 35 somente, inicialmente falando, que diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Note que este evento fala sobre as 3 vezes que Pedro havia de negar a Cristo Jesus. Algumas pessoas têm dito que o galo cantaria 3 vezes, quando, na verdade, ao analisar outros textos de forma paralela, a gente observa que o galo cantaria 2 vezes e 3 vezes Pedro negaria. Com isto em mente, a pergunta que não quer calar é a seguinte: havia galo no centro de Jerusalém? Porque Jerusalém era a capital daquela província, daquele local. E a gente fica observando que o contexto coloca Jesus na casa do sumo sacerdote. Aí entra aquela pergunta: teria galos naquele cenário, dentro daquele contexto? Muitas pessoas vão dizer que dificilmente teria um galo ali em Jerusalém, porque eram tidas como aves impuras. Logo, os judeus não iam criar galos, muito menos o sumo sacerdote. Aí outras pessoas fazem a seguinte objeção: bom, de fato, os judeus não criavam esses animais tidos como impuros. Porém, os romanos podiam criar normalmente os galos porque a lei romana garantia o direito destes cidadãos. Ora, que seja. Mas o fato é que nós temos uma informação de que o galo cantaria pelo menos 2 vezes. Será que é realmente um galo no sentido de uma ave? Ou teria uma outra significação? Quando a gente pensa nesse outro significado, a gente pode se reportar àquele período da época. Havia os soldados do exército romano que utilizavam, na troca de turno, trombeta, ou quando não, uma corneta, enfim, um instrumento musical que emitia um som naquele exato momento e eram feitos através de vigílias, pelo menos 4 vigílias no decorrer do dia, começando, né, às 18 horas até 21 horas, de 21 até meia-noite, de meia-noite até 3 horas, de 4 horas até 6 horas da manhã. Essas vigílias seriam para marcar não apenas a troca de turno, mas também para assegurar aos moradores daquela cidade, no caso aqui Jerusalém, cujo Império Romano havia conquistado, de que havia segurança, ou seja, o Império estava no comando. E se não houvesse essa troca de turno, teria acontecido alguma coisa nesse meio tempo. Quem sabe exércitos invasores teriam tomado a cidade e impedido, né, de que houvesse a troca de turno, que era justamente sinalizado por essa emissão de som por meio desse instrumento. Tanto é que esse instrumento musical, lembrando que o Império Romano, embora tivesse naquele momento a língua universal grega, mas utilizava o latim como língua também oficial. O grego era universalmente conhecido e sendo aquela língua empregada nas questões
relacionais, comerciais, etc. e tal. Mas o latim vigorava. E justamente o termo que se utiliza para o canto do galo, ou seja, para o som emitido pela trombeta ou corneta, que é, na verdade, esse instrumento musical, é galicinium, ou seja, aludindo ao canto do galo. Então, provavelmente, quando Jesus faz menção ao canto do galo, ele não está se referindo a uma ave que, para os judeus, era tido como impura, mas sim se referindo a essa questão relacionada ao som emitido pela trombeta ou corneta naquela troca de turno. E alguém vai dizer assim, mas como é que pode? Por que as traduções, pelo menos uma boa parte delas, diz que antes que o galo cante, 3 vezes me negarás? Vamos então para essa expressão, não o galo cantar, mas vamos dar uma olhadinha no texto em grego, por causa de quê? Quando a gente vai para esse termo, e o galo cantou, note que eu vou destacar o texto, o Inê, que mostra a expressão fonesai, fonesai, fonesai. Quando eu coloco aqui o mouse, já que tem o dicionário Strong dentro desse recurso, vem de fonel, soar, emitir um som, falar. Pode ser traduzido de um galo, coloquei aqui entre dois pontos, cacarejar, aquele tradicional cocoricó e assim por diante. Mas acontece que existe uma possibilidade, e é perfeitamente possível, traduzir que nenhuma versão que eu certa vez analisei, que ao invés de dizer que o galo cantou, diz que o galo ressoou. Isso mesmo, ressoar. Porque funessai tem essa conotação de soar ou de ressoar. E é perfeitamente plausível dentro da tradução você colocar ressoar ao invés de cantar. Pode manter-se cantar? Sim, mas tendo em mente que, primeiramente, você vai optar pelo ressoar ou soar. Quando você traduz como ressoar ou soar, você já começa a associar com esse contexto histórico, que é justamente um instrumento musical, ou seja, o Galicinium, numa referência àquela troca de turno que emitia um som por meio de um instrumento musical. Mas além desse elemento linguístico, a gente pode observar, vou voltar aqui à tradução na linguagem de hoje, é que parece haver um sentido, digamos, cronológico. Quando é que você vê isto? Quando a gente vai para textos como Marcos, no capítulo de número 13, no versículo 35, observe que ele menciona algo que não pode passar despercebido da nossa parte. Porque aqui no versículo 35 ele fala assim: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se é pela manhã. Quando Marcos escreve justamente para os romanos, ele coloca o cantar do galo num sentido que a gente chama de cronológico. Além de um argumento linguístico, como nós vimos anteriormente, pode ser que esse elemento cronológico venha
reforçar aquilo que a gente está colocando aqui, aqui nesse vídeo. Além disto, como eu disse, dentro do contexto, a gente precisa ver os outros evangelistas, vai colocar, vou dizer assim, Jesus justamente na casa do sumo sacerdote. Onde? No centro de Jerusalém. Naturalmente que na casa do sumo sacerdote não haveria galinhas ou muito menos galos, ou seja, aves tidas como impuras. Alguém pode cogitar assim, ah, mas poderia, como você mencionou, a possibilidade de romanos criarem galinhas? Eles poderiam, os judeus não poderiam, nesse caso, fazer nada, porque era um povo conquistado, um povo dominado. E os cidadãos romanos tinham direitos. Os judeus não. Eram, vou dizer assim, entre aspas, escravos, ou seja, estavam submetidos ao Império Romano. Mas acontece que quando a gente vai para esse contexto, a gente cria algumas dificuldades, porque por mais que o galo, né, antes que o galo cante, define algo que parece ser cronológico, ou seja, já está ali marcado, esse é o sentido de Marcos 13, versículo 35. Além disso, a gente vai observar que, tendo vários galos naquela região, isso colocando como uma possibilidade, por dizer assim, ainda que para você soe como hipotético, eu também estou aqui apenas problematizando. Ora, haveria vários galos ou um galo apenas? Porque faz menção a um galo. Aí algumas pessoas evocam para o milagre de tipo, bom, haveria vários galos naquele entorno, mas quando o galo cantar, aí sim, é, ele cantaria uma, duas vezes, e nesse meio tempo Pedro negaria Jesus, e, portanto, lembraria das palavras do Senhor. Nesse quesito, teria um elemento miraculoso, o galo cantar justamente naquela hora. Ora, ora, ora. As pessoas gostam de mistificar muito as questões da Bíblia. Deus é um Deus do impossível, sem dúvida alguma, mas ele não é Deus das coisas absurdas. As coisas absurdas são ditas e feitas por nós, mas não necessariamente por Deus. Vou dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que Jonas ficou no ventre de um grande peixe. O termo utilizado no hebraico é Dag Gadol, grande peixe. Mas tem gente que quer forçar só para dizer que tem mais fé do que o outro e diz assim, ainda que Deus falasse na sua palavra que Jonas ficou no ventre, ou seja, na barriga de uma sardinha, que é um peixe minúsculo, pequeno, a gente sabe disso. Eu ainda assim acreditaria. Ora, esse tipo de, vou colocar, não testemunho, mas um testemunho, é bizarro, é absurdo. Primeiro que Deus não disse que ele colocaria o Jonas, né, no caso, dentro de uma sardinha ou de um peixe minúsculo, pequeno. Nada disto. Ele não sequer sugeriu, olha, eu vou colocar dentro de um peixinho de aquário. Para com isso. Tem gente que quer demonstrar uma certa espiritualidade, mas acaba sendo uma pessoa tosca, tola, porque a Bíblia não diz isto. Mas a Bíblia diz que foi um grande peixe. Não me pergunte qual peixe que foi, porque eu não estava lá para saber. Da mesma forma, ventilou-se durante bastante tempo no meio evangélico uma historieta que dizia, ora, que num determinado quartel do exército
Um soldado que era crente foi testado pelos seus o comandante, até que colocou diante de todo o batalhão, naquele pelotão, aquele crente, juntamente com um jipe, né, um veículo, e disse para ele: Olha, pegue aí a chave na ignição, vire e faça esse veículo andar. E quando aquele jovem crente que estava sendo, vou dizer, testado, com o intuito de ser humilhado diante daquele pelotão, pegou a chave, virou ali na ignição, o carro pegou. E as pessoas teriam dito o seguinte: Olha, como é que pode? Porque esse Jeep está sem motor. As pessoas rompem, em glória a Deus, aleluia, ora, ora, ora. É curioso que este caso, por exemplo, este último que eu estou mencionando, ninguém sabe o nome do soldado ou do recruta, ninguém menciona o nome do coronel, né, partindo do princípio, nem o general, mas o nome do coronel. Ninguém menciona a numeração do batalhão, enfim, ninguém menciona detalhes. Por causa de quê? É algo fictício, mentiroso, é algo enganoso. E existe engodo em relação a isso. Aí a pessoa fala: Não, mas eu creio. Ora, o próprio Deus, na sua palavra, ele não faz coisas absurdas, mas coisas, quando eu falo assim, plausíveis, porque Deus também é um ser racional, acredite ou não. Ele é um ser moral, ele é um ser racional e fez nós semelhantes a ele no sentido de a imagem e semelhança dele. De modo que esse elemento ético, moral e racional é existente no ser de Deus. Caminhando para o final, Deus é Deus do impossível? Naturalmente. Então Deus poderia fazer com que o galo cantasse naquele exato momento e sendo um milagre? Claro que poderia, mas não o fez. Não o fez porque a expressão aqui, dentro do contexto, quando a gente se torna sabedor disto, não apenas pela história, mas pela essa contextualização bíblica, indica que seja não o canto de uma ave, mas sim um toque de um instrumento musical pelo, pelo exército romano, que era algo frequente, corriqueiro. A expressão cantar do galo, da onde vem, como eu disse, Galicinium, era algo conhecido, ignorado por muitos nos dias de hoje, mas amplamente conhecido pelas pessoas da época. E nós que estamos a mais de 2000 anos de distância, vou dizer assim, do evento, daquele acontecimento, deveria ao menos ter essas informações as quais estou passando aqui. Não vou fechar a questão, porque não adianta eu dizer uma coisa e você diz assim: eu creio de uma forma diferente. Continue crendo. Você não é obrigado a crer naquilo que eu estou dizendo. Mas você, como leitor responsável, que é ou que deva ser, deve ao menos ler e ler, entender, meditar, estudar e pesquisar. E quando lhe indagarem, aí sim você colocar o seu ponto de vista dentro do seu entendimento, mas preferencialmente respaldado ou fundamentado nas Escrituras Sagradas. O fato de ser um toque de trombeta não vai alterar a cena que se deu, porque Pedro negou 3 vezes. Mas em relação à negativa de Pedro, no tocante à pessoa de Jesus, a Bíblia fala que ele se arrependeu, que chorou amargamente. A Bíblia diz que ele ficou firme e foi um baluarte para a igreja cristã, e foi inclusive o apóstolo que se levantou no dia de Pentecostes, juntamente com os 11 apóstolos,
para pregar o primeiro sermão naquele evento genuinamente pentecostal, um momento que houve a recepção do Espírito Santo e todos passaram a se tornar a habitação do Espírito Santo de Deus. Depois de tudo isto, alguém vai dizer assim: ah, que diferença faz se foi um galo ou se foi uma trombeta, ou uma corneta, enfim, um instrumento musical? Que diferença faz? Para você pode não fazer diferença, mas a questão nossa é a gente tem que ler e entender o texto. E nós precisamos, como intérpretes e expositores, ser leais a Jesus Cristo e fiel ao texto bíblico. Logo, há uma conotação de fidelidade, de lealdade, de comprometimento com aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que a gente acha. Espero que tenha, gostado. Note que a gente, por mais que apresente um ponto de vista, eu não quero aqui ser o dono da verdade. Sabe por causa de quê? Porque nem se eu quisesse ser o dono da verdade, eu poderia ser. E alguém vai dizer, por causa de quê? Você não pode ser o dono da verdade. Ora, porque muitas outras pessoas já vieram na minha frente, se apoderaram da verdade e se colocam como donos da verdade. Logo, eu marquei bobeira, fiquei para trás e tampouco sou o dono da verdade. Eu não tenho como fazer que nem alguns, aprisionar a verdade e tudo que eles dizem passa a ser verdade. Então, eu não posso jamais, vou dizer, se contender com quem acha que proprietário da verdade, ou se apropriou da verdade, trancafiou a verdade e acha que, bom, é só aquilo ali. Mas aqui é um cantinho teológico, é um local de reflexão, é um local que você pode concordar, discordar. E a minha intenção aqui é que você venha sempre oferecer para si mesmo uma argumentação bíblica e teológica que faça sentido ao texto, ao contexto, a esses elementos gramaticais e ver se faz sentido o que é dito, quer por este, quer por você. Porque não adianta simplesmente assim dizer discordo, e daí? Ah, eu creio dessa forma. Você pode crer, estar convicto e estar ainda assim redondamente enganado, assim mesmo como eu. A questão não é dizer eu creio, eu acredito. Pela fé, eu acho que é assim. Para com isso. A gente precisa, sem dúvida alguma, continuar lendo, estudando, aprendendo, sempre aos pés de Cristo, em humildade e, de alguma forma, tentando contribuir para que a palavra de Deus venha a ser entendida, quer de uma forma ou de outra, mas sempre com esse intuito de compartilhar a palavra e expor o que o texto nos diz. Fiquemos por aqui. Deus nos abençoe. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui no comentário. Quando não, entrar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente vai, em tempo hábil, responder tudo, toda pergunta, toda dirimir as dúvidas dentro da nossa possibilidade. Claro que a gente não tem condições de resolver todas as questões, mas naquilo que for possível, a gente está aqui para ajudar. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.